Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando dessa questão de aprender a pensar analiticamente, né? E que a cultura analítica tem que ser top-down. Acho que a grande pergunta é como. Como que você ensina a pensar analiticamente ou como que uma empresa pode fazer essa transformação e ensinar o time a pensar analiticamente? Sabe que tem... A minha mudança da área de sair de área de dados, mudança não, mas a agregação, né, de sair da área de dados e ficar mais próximo da área de growth, por exemplo, ela foi relativamente fácil, dado que o framework que a gente usa, que eu usava nessa parte analítica e começou a gerar no growth hacking, é super parecido. Que basicamente é aplicar um método científico. Então, para mim, e eu falo muito isso, assim, é até chato, assim, toda vez que eu falo sobre isso. Mas assim, para mim é gerar hipótese, tu vai gerar o experimento, refutar ou testar a hipótese que seja e escalar ou não, né, o teu evento. Quanto na literatura, na academia, na verdade, você publica o artigo. O final é você publicar o artigo, né? Na agência de mercado corporativo, na verdade, o final é você escalar ou matar um experimento, né? Você aumentar ou não aquela participação. Então, eu acho que tem muito das pessoas começarem a pensar analiticamente. Eu dei uma aula há pouco tempo atrás sobre aprendizado de máquina e eu falei para um grupo de líderes de uma empresa, eu falei, se vocês saírem daqui pensando em matrizes, eu ganhei minha aula. E na verdade é super simples, assim, não é muito sofisticado, mas quando a pessoa pensa em algum modelo estatístico, ela tem que entender que vai entrar dados aqui, a gente vai processar de algum jeito aqueles dados e vai sair uma resposta, né? Então, como a coisa é feita aqui dentro, tudo bem que vai depender de tipo de modelo. Mas, assim, é shit in, shit out, sabe, cara? Entrou coisa ruim aqui, vai sair coisa ruim lá fora. Então, não tem muito o que... Porque muitas das vezes também, quando a gente fala de pensamento analítico, as pessoas vão para esse lugar, né? Então vou ter que usar um modelo matemático. E na verdade não, volta um pouco para trás e começa a fazer as perguntas que o Gabriel acabou de falar. Cara, por que essas coisas acontecem? Se é isso, então vou falar assim, eu assumo que isso aqui é verdade. Vamos testar. E muitas das vezes as pessoas não conseguem construir a hipótese. Que a hipótese, às vezes, a pessoa quer fazer uma pergunta. Hipótese nunca pergunta. Hipótese é uma frase, né? A hipótese é, isso vai acontecer. Ela pode não acontecer ou ela pode acontecer, né? Então, assim, vou ter... se eu fizer isso... Isso, se eu fizer, então, é isso, né? Assim, poxa, mas e se? Não tem e se, pessoal. Assim, eu vou fazer isso daqui, vou fazer isso. Pode dar errado, tudo bem, deu errado, a hipótese foi refutada, né? Que negócio não existe, né? Então, acho que é seguir um pouco dessa linha e ser xiita e cartesiano, sabe? Assim, siga, assim, segue o frame para poder tentar, e aí depois pode flexibilizar, mas acho que tem que manter essa disciplina do framework, sabe? De manter essa metodologia, porque aí depois você vai adaptando para o seu ambiente. Mas tem que começar a criar hipótese, vai gerar o experimento, vai fazer as análises, depois vai escalar ou matar o experimento que está fazendo, né? Então é muito desse tipo de... E também tem a questão, né? Tem 3 grandes paradigmas quando a gente fala de dados, tá? Um é que a gente chama de data-driven, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, o que é uma empresa data-driven, o jeito que eu explico isso é o último estágio, e quando a gente começa a automatizar coisas a partir de dados, tá? Então, você deixa algoritmos rodando, então realmente você consegue ser drivado pelo dado, você não tem opção. Você vai deixar as coisas rodando, Uber, pricing do Uber, por exemplo, tá bom? Isso é um processo data-driven, porque ele oferta e demanda, ou 99 que seja, oferta e demanda, ele vai setando o preço da corrida. Isso para mim é um processo data-driven. No outro extremo tem um processo que a gente chama de data inspired, inspirado pelos dados. Esse é o mais perigoso, porque esse é o que mais acontece nas empresas, que é o seguinte, você vai chegar na empresa e eu vou pedir para ti, tá, ou para o Gabriel, então, eu preciso fazer um estudo aqui e eu acho que vai dar 20% esse número. Aí vocês voltam com o estudo e falam, então, deu 2. E aí eu vou voltar e falar assim, mas você usou aquele filtro? Mas será que não tem essa categoria? Mas será que Você não... vai fazer chegar no 20. Aí você chega no 20. Você chega no 20. Uma das coisas que eu falo, um dos princípios de boas análises que eu falo nos meus conteúdos é de ser humilde, porque se você torturar, os dados confessam. Sempre confesso. Então é assim, se você vai querendo provar alguma coisa... Ou negar. Ou negar provar assim, verdade, chegar a alguma verdade. conclusão específica, Vai acontecer. é só uma questão de você ser bom e manipular dados. Exatamente isso. E o problema é que, eu acho que é uma cilada, mas assim, quanto melhor você fica nesse negócio, e aí, genuinamente mesmo,
você tende a ficar mais arrogante, você tende a achar que você acerta sabe cada vez mais. mais. E quanto melhor você fica analisar dado, mais fácil é manipular dado. É muito fácil. Depois que a gente começa a fazer isso, cara, assim, e tem muito, né, Gabriel? E manipular não é maldade, é tipo, é você Fazer operações de matemática. tentar enxergar do as jeito coisas que tu queres. Exato.